Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse é mais um podcast da Alquimia da Mente. Se você quer conhecer o nosso trabalho, acesse agora www.diegomangabeira.com.br e lá você vai poder baixar nossos e-books gratuitos. Além disso, conhecer nossos vídeos, muitos vídeos no YouTube e também nossos áudios, podcasts, como esse da Alquimia da Mente, também nossos treinamentos, cursos avançados para você reprogramar sua mente, conhecer muito mais sobre alquimia da mente, neurociência e física quântica. Nesse episódio de hoje da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre como aumentar sua frequência vibracional. Quando a gente fala de frequência vibracional, é um dos temas que as pessoas mais pedem, elas querem entender como que isso funciona, como que isso é real, como que na verdade eu posso, Diego, aumentar a minha forma relacionada à energia. E muitas coisas, na verdade, podem ser ditas, então fica com a gente até o final que com certeza esse podcast foi feito para você, tá bom? Primeira coisa que eu quero falar dentro desse podcast da Alquimia da Mente é o que é frequência vibracional. Quando a gente pensa em relação à frequência, o que é frequência? É uma medição, né? É uma forma física de medição, de medir as coisas. E frequência tem a ver com a quantidade de vezes que isso acontece. Então vamos pensar numa forma fácil de entendimento. Quando você vai no hospital, por exemplo, né, você tem diversos aparelhos que trabalham com frequência. Um dos mais conhecidos é o eletrocardiograma, né? Então você tem aquele tipo de para cima e para baixo, né? Então são ondas, comprimentos de ondas em hertz, e aí você vai ver lá o batimento cardíaco da pessoa. E em filmes você já vê isso também, né? Tá no seu subconsciente essa imagem desse eletrocardiograma, né? Então do batimento cardíaco, a pressão também, né? Se você tem isso também. E quando a pessoa para, né? Então quando o coração para, é aquele sonzinho, né, que você vê em filme que às vezes a pessoa faleceu, que é tu, né? Então, ou seja, não tem frequência, zerou. E quando zera é porque é algo, inclusive em termos de energia, já que você não tem uma energia. Só que se a gente pensar numa física quântica, nunca existe isso. Existe o vácuo quântico, mas isso é tema para outros podcasts da Alquimia da Mente. Mas frequência é isso. O que é vibração, né? Então, aliando isso, vibração tem diversos tipos de vibração, né? E aí, no caso, quando a gente pensa o que vibra, né? A gente vai até nas leis herméticas, lá quando a gente vai em Atlântida, no Egito, na Suméria. Então, a lei do ritmo narra bastante essa vibração. Então, ou seja, tudo está em movimento, nada está parado. Então, tudo está vibrando. Com a assumição, né? Você assumir em relação a aferição, né, então que a gente teve em 1927 quando Erwin Schrödinger ele constatou, né, e colocou isso num teorema, no caso que a onda existe, né, a gente percebe o quê? Que na verdade o elétron ele se dissipa, né, em partícula e em onda. Então, ou seja, nós somos onda, né, nós somos partícula ao mesmo tempo. Olha que interessante. E ao mesmo tempo, por nós sermos energia, nós vibramos. Por quê? Nós vibramos em ondas eletromagnéticas, né? Isso em termos físicos, no caso de mecânica quântica. Quanto mais nós vibramos, mais nós entendemos o quê? Que é nós mexemos com alguma coisa. O que a gente mexe? Com a frequência vibracional. Então a frequência é uma medição. A vibração é uma forma de você fazer essa frequência vibrar. Então, ou seja, vibrar é movimento, frequência é uma medição. Então, como que a gente mede esse movimento? Isso é frequência vibracional. Tudo é vibração. Então, guarda isso. Por exemplo, se nesse exato momento eu tivesse uma taça aqui de champanhe, uma taça de cristal, se eu batesse, você ouviria, né, aí do outro lado, aquele sonzinho, né, de vibrando, dum, 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 né? É como se você estivesse numa caverna. Quando você fala alto e tem uma certa propriedade, essa caverna, o quê? Começa a dar eco, né? Então, ou seja, isso é vibração também. Então, quanto mais você vibra, mais energia você o quê? Gera, né? Você dissipa, você, como fala, faz com que essa energia continue, né? Continue a vibrar. E quanto menos energia você colocar, menos vibrações e também comprimentos de ondas maiores, né? Então, existem vários tipos de medição. Então, por exemplo, em termos de vibração, nós temos dois tipos principais, que é a vibração simétrica, ou seja, vibração igual. Então, por exemplo, nesse exato momento eu estou te mandando aqui luz, amor, prosperidade, crescimento, felicidade. E do seu lado aí, se você estiver me ouvindo no Spotify, na Apple Podcast, Google Podcasts, YouTube, onde você estiver, Deezer, né? Onde você estiver, o que? Você também está passando isso. Amor, prosperidade, luz, felicidade. Então, ou seja, é simétrico.
Eu entendo você, você me entende, e nós estamos no que nós entendemos como interferência dentro da mecânica quântica, que é o quê? O entrelaçamento quântico, tá bom? Em contrapartida, talvez você não seja uma pessoa tão assim, você seja uma pessoa avessa a esse tipo de conhecimento. Ah, eu não acho que isso, na verdade, vai mudar minha vida. Então, talvez você ainda não compreenda a física quântica, você não entenda ainda a alquimia da mente, não entenda a neurociência. E tudo bem com isso, né? Tudo bem. O grande lance é que esse tipo de vibração vai ser diferenciado. Ou seja, não vai ser simétrico, então vai ser assimétrico. O que é assimétrico? Não tem a mesma medida. Né? Então, por exemplo, eu posso me doar muito aqui, nossa, falar um monte de coisa para você, como eu estou fazendo em todos os podcasts da Alquimia da Mente. Eu dou bastante conteúdo, né? As aulas, enfim, tudo que a gente faz, cursos, treinamentos avançados também. Só que ao mesmo tempo, você não está na mesma vibe, você não está na mesma vibração, você não está no mesmo estágio, e tudo bem com isso. Só que ao mesmo tempo, a vibração que eu vou sentir de você, né, em termos de ondas eletromagnéticas, não vai ser igual. Então, se não vai ser igual, vai ser diferente. Se vai ser diferente, então a gente chama de vibração assimétrica. Então, isso vale muito para seus relacionamentos pessoais. Por exemplo, a gente fala até quando nos relacionamentos pessoais, principalmente íntimos. Né? As pessoas às vezes chegam na gente aqui dentro da Mangabeira Academy e falam: Ah, Diego, eu quero entender melhor isso no meu relacionamento, com a minha família, meu filho, minha filha, esposa, marido, namorado, namorada. Enfim, eu quero entender melhor como que isso funciona. Só que aí, no caso, o que que acontece? As pessoas sempre esperam, né, essa devolutiva. Eu quero a mesma coisa do outro lado. Só que o outro lado também tem que entender do mesmo jeito que você. Mas tem como forçar a barra? Não tem, né? Basicamente é natural. E se é natural, a gente sabe que no fundo, quem que vai ter que fazer o esforço? A outra parte. Né? E às vezes isso machuca, lógico, você quer sempre do seu jeito. Muitas pessoas, na verdade, não entendem que, na verdade, ou a física quântica é a força do universo. Então, não independe daquilo que você acha que você quer, né? Então, as coisas funcionam da forma que o universo quiser. E ele vai trazer, né, o universo, Deus, Criador, Buda, Krishna, Allah, Zoroastro, Tal, Confúcio, da forma que você quiser chamar, tá bom? Vai trazer da forma que, na verdade, você está preparado, mas da forma que você é, não aquilo que você quer. E muitas pessoas não entendem isso. Elas querem as vibrações iguais das mesmas pessoas. Então é aquela coisa do dar e o receber, sabe? Você já deve ter ouvido falar muitas vezes isso. Só que essa é uma lei hermética. É vibração, é correspondência. O que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima. Se é proporcional, com certeza o seu relacionamento vai ser muito frutífero, né? Porque a pessoa do seu lado vai entender da mesma proporção que você. Só que também é matemático. Se a pessoa não entende como você, também não vai ter essa mesma vibração. E tudo bem com isso. Só que aí depende de você entender isso também de uma forma racional, não apenas emotiva. E o que acontece muitas vezes com as pessoas, elas não partem desse pressuposto, elas querem do jeito delas. E aí você não obedece às leis da própria vibração. Inclusive, quando a gente fala de escala vibracional, tem vários tipos, né? Dentro da mecânica quântica, mesmo dentro da física, existe o acelerômetro, que basicamente, como eu falei até do eletrocardiograma, vai fazer também uma medição das frequências, não das frequências vibracionais, mas das frequências. Né? Então você vai ter o que? Ondas Hertz que vão aparecer na sua tela. Ondas de maior comprimento, que são aquelas maiores, então a gente fala das ondas delta, teta, por exemplo, como ondas de menor comprimento, que são mais rápidas, como de alfa para cima, alfa, beta menor, beta maior e gama. Só que em contrapartida, quando a gente fala de física quântica, a gente fala de consciência também. A gente fala dessa conexão que nós temos com o universo. Até porque os próprios mecânicos quânticos, eles falaram disso, né? Você pega o Schrödinger, você pega o Herzberg, você pega o Bohr, você pega o Bohr, você pega o Max Planck, você pega aí os mais recentes também, sempre estão falando sobre isso, dessa conexão. Então, em termos de consciência, a gente tem uma das escalas mais conhecidas, que é a escala de Hawkins, né? Então a gente tem o quê? Que na verdade as menores vibrações têm a ver com raiva, ódio, dor, vitimismo, tristeza. Você tem às vezes com ressentimento, e quanto mais você vai subindo, mais sentimentos, emoções positivas vão acontecer. E então as ondas Hertz elas vão o quê? Cada vez mais ficando aceleradas, porque você vai em encontro com o divino, com o campo quântico, como felicidade, prosperidade, amor, felicidade. Você tem cada vez mais uma constituição dentro de você que você está alinhado ao universo e consequentemente
você o que entende que existem as frequências vibracionais, você é capaz, você é co-criador, co-criadora da sua realidade, então você se alinha a esse nível de aspecto, a esse tipo de entendimento, e esse entendimento cada vez vai ser assimilado por você, primeiro em nível consciente, então você está me ouvindo agora, está me sentindo agora, você está me vendo agora, né, de uma certa maneira, e depois o que? Vai assimilando no seu subconsciente e no seu inconsciente, até que isso se torna natural, e aí no caso o poder da reação que você tem em termos de escalas vibracionais se torna rápido, é como instantâneo. E aí nós chamamos até de milagre, né, aquela coisa da fórmula mágica. Só que foram anos, foram meses, foram dias, foram minutos, foram segundos investidos por você para que você chegasse onde você está. Então não é de uma hora para outra. E por isso que é tão importante você manter, né, uma série de estudos sobre isso. O autoconhecimento, a expansão da consciência, só acontece com você quando na verdade você está alinhada com você, quando estiver alinhado com você. Então expanda isso de uma maneira cada vez mais sustentável, longo prazo. Não é apenas, eu quero isso e acabou. E aí você vai deixar de ser co-criador, co-criadora do seu universo. Não é assim, na sua realidade, não é assim, né? Basicamente é o que? Um trabalho de longo prazo, mas esse trabalho é prazeroso, porque cada vez mais, cada camada dessa cebola que vai saindo, você vai entrando cada vez mais profundamente em ser quem você é. E aí, até o que acontece com você é o quê? Você quebra o hábito de ser quem você é e cada vez mais você está preparado para ir além daquilo que você imaginava que você poderia, tá bom? Se você quiser conhecer mais o nosso trabalho, acesse agora www.diegomangabeira.com.br e lá você vai ter vídeos, áudios, cursos e até, né, os podcasts da Alquimia da Mente que vão poder te ajudar cada vez mais. Nosso canal do Telegram também está disponível por lá, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais podcasts da Alquimia da Mente. Até logo, pessoal!